Olá a todos, bom gente amiga gravar mais um vídeo agora sobre as dificuldades da Bíblia hebraica, né? Hoje vamos ver algumas dificuldades textuais aqui para entendermos como é que o autor chegou nessa transição de dizer que aquela palavra seria melhor traduzido por esta palavra e não aquela palavra. E nós vemos isso aí muito em Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Vamos fazer uma série bem bacana aqui, bem extensa, e muito exegética e didática em relação a esses textos aqui. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz o texto assim, torru vaborru, né? E sem forma e vazia. Como assim sem forma? Tudo tem uma forma, né? Seja quadrado, seja torta, até alguma coisa que é torta, né? Disforme, geralmente ela é torta, né? Ela tem uma forma, a forma dela toda torta. Então, o hebraico, ela traduz a expressão torru como informidade e vaporru como vacuidade, como um vácuo, né? É uma expressão de difícil tradução, sendo invertida de maneira variada, sempre como se fosse adjetivo, pelas versões bíblicas clássicas. A Septuaginta, por exemplo, traduz como aorastus, cais acasteuaustus, como invisível e informe. A Vulgata verte como inanis et vacua, vã e vazia. O Targum de Onkelos traduz como deserta e infecunda. Nossa, como se ela fosse um, alguma coisa que ela trouxesse uma vida de deserta. Seria uma tradução muito boa. E o Targum Hierossolomitano, volume 1, traz como desolada e caótica e deserta. Os dicionários de hebraico bíblico traduzem a locução da seguinte maneira: deserto e vazia, nada e vazia, e caos e vazio, né? Browse, Five Briggs também, né? Kleins e Colin Bogarden, são alguns dicionários de renomes aí também, trazem a locução torru vaborru como informidade e vacuidade, considerando ambos os componentes como substantivos e não como adjetivos. Então fica estranho você traduzir ela sem forma e vazia, porque tudo tem uma forma, né? Vazia, tudo bem. Vazio é o elemento neutro, não tem nada. Mas sem forma, tudo tem uma forma. Além de ser torto ou não, mesmo sendo torto, ela tem uma forma. Ela é disforme, certo? E vazia porque realmente ela não tem nada. Então você vê a dificuldade que o tradutor tem em querer traduzir um texto antigo, mas querendo trazer para os dias de hoje, para você poder entender. Então, na verdade, não há um erro na tradução, há um ajuste de palavras para que você possa entender exatamente o que o autor estava querendo dizer. E nós estamos falando de um texto antigo que data daí mais ou menos do século X antes da Era Comum. Então, é um texto antigo. Não é um texto que foi traduzido há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, em que o português estava atualizado em paralelo. Não, é um texto bem antigo. Então, você traduzir algo do nada, que não tem nada, com uma forma, realmente fica um pouco difícil aí. Tá bom? Então, estaria bem claro em dizer que ela era vácuo, ela tinha um vácuo, ou seja, não tinha nada, e ela era informe, ou seja, não tinha uma definição da sua formalidade, não tinha um desenho específico para dizer o que ela é. Se é um quadrado, se é um retângulo, se ela é um octagonal, se é uma esfera, né? Nós não temos essa definição. O que nós temos é uma definição de que, do nada, Deus então agora começa a, a traduzir e a trazer exatamente um elemento lógico através do nada. Isso é interessante. Isso é interessante que do nada existe e do nada ele fez. Tá bom? Espero que você tenha gostado então, desta lição aí. E quando você ler o texto bíblico agora, você vai ler ela vácua e informe. Tá? Não vai ver ser informe